Oi, meus amores! Então, hoje eu vim gravar pra vocês o tão pedido vídeo. Ai, não mandei beijar com as meninas. O tão pedido vídeo de como a gente se conheceu e formamos essa família. E formamos essa família. Então, gente, com o neném com a meia na boca, a gente começa esse vídeo. Bom, pra começar o vídeo, vocês vão ter que entender que, assim, na minha cabeça, primeira coisa pra começar esse vídeo que vocês vão ter que saber. Quando eu falar ficar, gente, é beijar, tá, gente? Não é ficar de transar, não. É ficar de beijar. Porque tem gente que fala ficar de transar, você sabe, né? Só adulto. Próxima coisa. Pra mim, se eu estava conversando com um menino, ele tinha que estar conversando somente comigo, diferente do que ele fazia. E era o que eu tava fazendo. Acho que quem começa a história te contando como conheceu fui eu, porque eu que fiquei sabendo dele primeiro. A minha amiga, ela falou que tinha conhecido um menino que tinha criado um canal aqui de Manhuaçu e que estava fazendo muito sucesso. Só que eu era meio assim, nojenta. Aí eu falei, nossa, menino daqui de Manhuaçu. Eu nunca presta atenção na Helena pegando a minha. Nossa, menino daqui de Manhuaçu com canal, esse canal deve ser uma bosta. Aí eu peguei e falei, deve ser uma bosta. Aí beleza, dias se passaram e eu fui na casa dessa minha amiga e tava passando um vídeo dele na televisão dela. E eu falei, nossa, que canal legal, que menino bonitinho. Aí ela, se quiser eu te passo o número dele. Só que nesse dia eu não queria o número dele nesse dia. Passaram alguns dias e aí eu fui pedir o número dele. Nesse mesmo dia que eu pedi o número dele, foi assim, de manhã, ela tinha me falado que ele estudava numa outra escola, né, amor? Ela tinha me falado que ele estudava numa outra escola, que era muito longe. Mas aí, de manhã, eu fiquei olhando e parecia que eu tava vendo um menino na cantina da minha escola, que era igualzinho ele. Só que na época eu só usava boné. Aí não dava pra perceber. Não, mas eu acho que você não tava de boné nesse dia, não. Mas... Não, tipo assim, eu só usava boné. Mas sabe quando você vê uma pessoa assim, você pensa, será que ela é mesmo? Porque eu não te conhecia pessoalmente. Aí eu fiquei naquela, será que é ele mesmo? Chamei umas amigas falando, será que você conhecia ele? Só que ninguém conhecia ele ainda. Porque depois começou todo mundo a conhecer ele também, por conta do canal. Aí nesse dia, depois que eu achei que eu vi ele lá na escola, conta o que você falou, nesse mesmo dia você falou com seu amigo? Não, foi no mesmo dia não. Foi uns 2 dias atrás, antes dela me chamar no WhatsApp, na verdade é o seguinte, eu já conhecia ela há muito tempo, uns 3 anos antes. Uns 3 anos. Porque ela ficava... Uns 3 anos antes que ele tá falando na época da história, gente. Aí eu pensava que ela ficava com um amigo meu. Na época ela não era igual bonita igual ela é hoje. Obrigada. Então eu não dava muita atenção. Só que ela foi mudando com o tempo, aí eu comentei com um amigo meu, 2 dias antes dela me chamar no WhatsApp. Nossa, que a menina, você lembra dela? Tá bonita. Bonita mesmo, eu ficaria com ela. 2 dias depois ela foi me chamar no WhatsApp. Aí, no dia que eu vi ele na cantina, que eu achava que era ele, eu falei isso pra minha amiga e falei, me passa o número dele aí. E fui e mandei oi. E mandei oi. E foi só oi. Foi oi com um i ainda. Não, foi oi, eu falei oi. Depois ela não mandou nada não. Oi, Eu que tive que mandar. Porque na minha cabeça era assim, eu vou mandar oi pra ele e ele vai começar a puxar assunto comigo. A conversa não rendeu nada, essa primeira conversa. Passaram uns dias, não satisfeita com ele não ter me chamado de novo, eu fui e mandei oi. Mas aí, gente, depois desse dia que eu chamei ele pela primeira vez no WhatsApp e essa conversa não rendeu nada, eu chamei ele de novo, não contente com ele não ter me chamado. E a gente foi conversando no decorrer dos dias, né, moça? Foi, só que assim, ela não puxava assunto não, ela falava comigo e quem tinha que puxar assunto era eu. Aí teve uma vez que do nada, o que eu te perguntei mesmo? Aí, teve uma vez que ele pediu pra mandar uma foto, eu fui tirar uma foto sorrindo. Tirou não, já tirou o perfil há muito tempo aquela foto. Não tinha. Não tinha, tirei a foto na hora. Não, foi uma foto de quando eu tava maquiada e tirar meu look de 15 anos. Foi muito. Aí eu fui e mandei a foto pra ele. Aí, nossa, que sorriso lindo, você pensa em namorar? Aí eu falei, então, não sei o quê. Foi assim. Não, manda em direta. Diz ela que não foi ela que pediu pra ficar não, né? Mas olha a indireta que ela mandou. Não, escuta. Aí,
ele foi e falou, que sorriso lindo. Você pensa em namorar? Eu falei assim, não sei, dependendo do cara, talvez esse sorriso possa ser seu. Foi assim, mais ou menos assim, foi nessas palavras, não, mas mais ou menos isso. Talvez não, né? Você fala, ela falou que talvez pode ser seu, não falou, pode ser seu. É, pode ser seu. Dias depois ele não me chamou, blá blá, chamei de novo. Isso depois de dias que a gente já tava conversando. Ah não, aliás, a gente tava conversando, você foi e perguntou se eu queria sair com você aquele final de semana. Você me chamou pra sair no final de semana, eu falei que tinha um aniversário que eu não podia ir. Aí no domingo, depois, o aniversário foi sábado, no domingo eu te chamei de novo. Você perguntou se eu queria ficar na segunda depois da aula. E eu falei que eu não gostava de ficar depois da aula. Mas era mentira, não era que eu não gostava não, tá gente? É porque, aí vocês têm que aprender outro pedaço da história pra vocês entenderem isso. Enfim, na minha cabeça antes, eu tinha muito medo se eu beijasse ele e ele achasse que eu beijasse mal, porque eu só tinha ficado com 3 meninos, só tinha beijado 3 meninos na minha vida, e aí eu tinha muito medo disso. Eu marquei assim, vamos ficar depois da aula? Ela falou assim, vão. Aí no outro dia, ela falou assim, pensando bem, eu não gosto de ficar depois da aula. Eu falei, então beleza. Foi no então. outro dia, eu não lembrava disso não. Foi, aí ela falou assim, então, aí eu falei assim, então beleza, então não vou ficar. Aí depois, uns 3 dias depois, ela me chamou de novo. Eu puxei o assunto com ele de novo, ele foi me chamou pra sair, né, moça? E aí a gente saiu. A gente foi no... Detalhe, eu não tava morando em casa. Nessa época eu não tava morando em casa, eu tava passando por uma coisa muito ruim. Porque se eu tivesse morando em casa, minha mãe não deixava eu sair de casa, tá? E a gente marcou de ir no cinema, só que o cinema tava fechado. E eu era muito abuso. Eu ficava com as meninas, ficava em qualquer canto. E eu não era assim. E ela não era, mas ficou. Não é assim. Não é assim. Aí a gente chegou na porta, o cinema tava fechado, eu falei, então quer saber, então vamos descer. Só que eu sou meio impaciente, eu fui descendo, não, eu não desci não. Não, você foi andando pra frente. A gente andou pra frente. Andou pra frente Deu uns 10 passos. Aí ele pediu pra ficar comigo, eu falei, não vou ficar aqui não. Aí deu mais uns 10 passos. Aí eu falei, vamos ficar aqui? Ela falou, vamos ficar. Aí ficou lá no meio da rua. Aí depois a gente desceu, foi lá pro Bob's, foi uma bosta lá no Bob's. Nossa, amor. Não, é porque assim, a gente não tinha muito assunto com ele. Não tinha assunto nenhum. Aí a gente saiu do Bob's e foi pra um outro lugar. Aí foi bom. Mas... Não, mas no Bob's foi muito ruim, porque a gente não tinha assunto, a gente... Qual que eu falei? Não se conhecia. A gente tava tão sem assunto. A gente tava tão sem assunto que eu virei pra ela e falei assim, nossa, é bom beijar com a boca de ladinho. Que tá tomando milkshake. E vamos, próxima coisa. Aí depois desse dia, que foi muito bom. Eu gostei, eu pensei. Não, mas pronto, aí, agora eu não beijo. depois do Bob's a gente foi pra outro lugar. Aí no outro lugar a gente ficou até tardão, até tarde. Beijamos muito aquele dia. A gente ficou até tarde, muito tempo, a prima... É porque eu tava morando, nessa época eu tava morando na casa da minha melhor amiga. Então, a mãe da minha melhor amiga deixava eu chegar em casa até 11 horas. Aí eu fiquei na rua até 11 horas e depois eu fui pra... Aí nesse dia, quando eu cheguei em casa, a gente foi e marcou de ficar de novo, né, amor? Chegou em casa... Não, quando chegou em casa eu pensei assim, ela vai mandar mensagem pra mim, tenho certeza que vai mandar mensagem. Mas eu não mandei. Esse dia eu não mandei. Não, eu sei, você não mandou. Você não mandou. Eu falei, eu já fui embora pensando, tenho certeza que vai mandar mensagem pra mim. Certeza absoluta. Aí eu cheguei em casa e ela não mandou mensagem pra mim, eu vi que ela não mandou, esperei umas meia hora e mandei. E falei assim, o que eu perguntei? Eu falei assim, e aí, vamos ficar de novo? Isso que eu falei? Não sei, mano. Eu só sei que eu falei isso. Não, você mandou um emoji, você mandou aquele emoji de luazinha, porque naquela época a gente usava muito esse emoji. Hoje em dia a gente nem olha mais pra aquele. Hoje em dia nem celular tem. Mas aí ele foi me mandou aquele emoji de luazinha, eu mandei um outro emoji, a gente começou a conversar e pediu pra ficar de novo. E na outra semana a gente foi, saiu, ficou de novo. Aí, na terceira semana que a gente tava saindo e ficando, uma sobrinha da minha mãe, sobrinha do meu ex-padrasto, foi e viu a gente na rua e contou pra minha mãe. E como eu não tava morando em casa, a minha mãe não sabia que eu tava saindo com ele. Se minha mãe soubesse, ela não ia deixar. Aí minha mãe foi e ficou sabendo. E o que ela fez? Falou, agora você vai voltar pra casa.
Aí fui eu, voltei pra casa e ela falou que não ia me deixar sair mais, não me deixou sair mais. Da última vez, da terceira vez que a gente foi sair pra ficar, eu fui e falei, ó, minha mãe descobriu. E eu enrolei minha mãe pra sair nesse dia ainda. Dormi na casa da minha amiga e saí com ele. E falei com ele, eu falei, ó, vai dar pra gente continuar ficando, porque minha mãe descobriu. Então, se você quiser continuar ficando, a gente vai ter que namorar. E aí? Aí eu enrolei mais um tempão. Não, aí nesse dia ele só falou, tá bom. E eu não sabia se a gente tava namorando, se não tava. Mas tudo bem. Depois desse dia, toda vez que eu conversava com ele, eu perguntava. E ele ficava me enrolando, me enrolando. Aí eu falei, vai ficar me enrolando? Tá bom. Comecei a conversar com outro menino e falei com o Gabriel assim, eu falei, ó, com outro menino eu só tava conversando, tá, gente? Eu não tava saindo pra ficar, não. Aí eu... Não que saiba, né? Não tava, não. Aí eu fui e falei com o Gabriel, eu falei, ó, tem um outro menino aqui na fila, outro menino aqui que eu tô conversando com ele, então você se decide aí, porque se você não quiser nada comigo, vamos para a próxima. Se você não tiver nada, se você não quiser nada comigo, você fala de uma vez. Mas detalhe, a gente não gostava um do outro, a gente começou a namorar porque a gente gostava. Tanto é que do eu beijo saía na sexta-feira e no sábado ela saía e não tava nem aí. Não, mas no começo do namoro, só que assim, a gente saía, mas só saía mesmo. Não, eu tô falando assim. Não. É, a gente não liga, porque agora, hoje em dia, a gente liga de um, tipo, dele sair sem eu, mas no começo a gente não ligava não, a gente saía e tal. E foi assim que a gente se conheceu. Nossa, eu falo demais, amor, desculpa se eu não tiver te deixado falar, mas eu falo muito. Foi assim que a gente se conheceu, essa é a nossa história, eu espero que tenha dado pra entender direitinho. Você acha que deu, amor, pra entender? Confusão. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like pelo tanto que vocês me pediram nesse vídeo. Porque ele, gente, é uma pessoa muito difícil de se trazer pra esse canal. Tão difícil nisso. Um beijo e até o próximo vídeo.